Olá! Será que o orçamento de um governo, depois de aprovado, é um documento que não pode mais ser mexido? Que uma vez que a lei é sancionada, está tudo definido e pronto? Pois é, a realidade é bem mais dinâmica e, digamos, flexível do que parece. Para a gente entender como isso funciona, vamos seguir um roteiro simples. Primeiro, vamos dar uma olhada no que seria o plano perfeito do orçamento. Depois, vamos ver o que acontece quando a realidade entra em campo e muda o jogo. Aí, a gente abre a caixa de ferramentas que o governo tem para lidar com imprevistos, descobre de onde vem o dinheiro para essas mudanças e, no fim, entende por que esse assunto é tão importante. Então, tudo começa com o que, no papel, parece ser um plano perfeito. O governo coloca ali todas as despesas que pretende ter para o ano seguinte. E isso, tecnicamente, tem um nome: é o crédito ordinário. Pensa nesse crédito ordinário como o grande mapa financeiro do governo. É a famosa Lei Orçamentária Anual, a LOA. Ela funciona como uma autorização para gastar cada centavo, sabe? Desde construir hospitais e escolas até pagar pela segurança pública. Agora, olha que interessante o tempo que as coisas levam. O orçamento de 2024, por exemplo, começou a ser desenhado lá no comecinho de 2023. Ou seja, existe um caminho bem longo entre a hora do planejamento e a hora de gastar o dinheiro de fato. E é aí que a coisa começa a complicar. Pois é exatamente aqui que aquele plano, feito com meses de antecedência, dá de cara com o mundo real. E a gente sabe que o mundo real, bom, ele é tudo menos previsível. Essa citação resume o desafio perfeitamente. O custo de um projeto pode ter sido mal calculado. Uma nova necessidade da sociedade pode aparecer de repente ou, em casos mais extremos, uma emergência como uma calamidade pública exige uma resposta imediata. E nada disso podia ser previsto um ano antes. Então, o X da questão é o seguinte: como é que um governo consegue se adaptar de forma legal quando a realidade não segue o roteiro? Tem que existir um jeito de ajustar o orçamento sem desrespeitar a lei. E a boa notícia é que esse jeito existe. É como se fosse uma caixa de ferramentas do orçamento, que tem um nome oficial: créditos adicionais. Vamos dar uma olhada no que tem dentro dela? Essa caixa de ferramentas tem 3 instrumentos principais, e cada um serve para uma coisa bem específica. O suplementar, que serve para reforçar o que já existe. O especial, para criar algo novo. E o extraordinário, que é só para as emergências mesmo. Vamos começar pelo crédito suplementar. Ele é usado quando o dinheiro para uma despesa que já estava no plano acaba sendo menor do que o necessário. É basicamente para completar o tanque, sabe? Para ficar fácil de entender, é como se fosse uma chave inglesa. O motor já está ali, o plano está rodando, mas uma peça precisa de um aperto, de um reforço, para tudo continuar funcionando direitinho. Um exemplo prático, imagina que os custos para aplicar a prova do Enem aumentaram mais do que o esperado. Para garantir que o exame aconteça, o governo pode abrir um crédito suplementar e injetar mais dinheiro naquela despesa específica. A segunda ferramenta é o crédito especial. Esse aqui é para quando o governo precisa de dinheiro para algo totalmente novo, uma despesa que nem sequer tinha sido pensada lá no orçamento original. Se o crédito suplementar era a chave inglesa, o especial é como se fosse uma peça nova. A ideia não é consertar algo, mas sim adicionar uma função nova à máquina, algo que não estava no projeto inicial. Por exemplo, digamos que, no meio do ano, o governo decida criar um programa de educação profissional. Como não tinha dinheiro separado para isso, ele abre um crédito especial para financiar essa ideia do zero. E por último, a gente tem o crédito extraordinário. Esse aqui é guardado para situações mais graves e inesperadas que se pode imaginar: guerra, uma grande agitação social ou uma catástrofe natural. A melhor analogia aqui é o kit de emergência. Sabe aquela caixa com vidro para quebrar? É isso. Ele só é usado quando acontece uma falha catastrófica, algo que precisa de uma resposta imediata para salvar vidas e reconstruir o que foi perdido. Um exemplo trágico, mas muito claro, são enchentes que devastam uma região e forçam a declaração de calamidade pública. Nesses casos, não dá para esperar. Um crédito extraordinário é aberto por medida provisória para que a ajuda chegue o mais rápido possível, sem precisar de autorização prévia do legislativo. Então, para a gente resumir e deixar tudo bem claro, o suplementar reforça o que já existe, o especial cria algo novo e o extraordinário responde a uma emergência. Mas a diferença mais crucial está na aprovação. Os dois primeiros precisam de autorização prévia do legislativo. Já o extraordinário, por ser tão urgente, pode ser aberto na hora pelo executivo e o controle vem depois. Ok, beleza. Mas se o governo está gastando mais, vem aquela pergunta, né? De onde está saindo esse dinheiro? Porque não pode ser um cheque em branco.
E a lei é bem rígida com isso. O dinheiro tem que vir de fontes específicas. Pode ser uma grana que sobrou do ano anterior, o chamado superávit financeiro, ou um excesso de arrecadação, quando se arrecada mais impostos do que o previsto. Outra fonte é o remanejamento, cancelando uma despesa para usar o dinheiro em outra. E claro, existem fundos como a reserva de contingência, que já são guardados para imprevistos. Certo, então a gente já viu as ferramentas e de onde vem o dinheiro. Mas, afinal, por que todo esse mecanismo existe? E isso leva a gente para o coração do debate sobre finanças públicas. O que existe aqui é uma tensão constante. De um lado, o governo precisa ter flexibilidade para agir, para responder às crises e necessidades reais das pessoas. Por outro, cada mudança no orçamento precisa ser transparente, justificada e legal, para garantir a responsabilidade fiscal e impedir abusos. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final para a gente pensar. Essas ferramentas dão poder ao governo para responder a crises, o que é ótimo, mas elas também exigem vigilância. Então, quando o orçamento muda, quem está de olho nisso? A resposta passa pelo poder legislativo, pelos órgãos de controle e, claro, pela própria sociedade.